Então, nesse vídeo agora, vamos ver as ferramentas de modificação de desenho, né? Está aqui nesse menu Home, esse conjunto de ferramentas de modificação. Então, tem uma série delas. Então, vamos começar com o mais básico, que é o mover. Então, mover, né? Eu aciono o comando, e aí ele me pede para eu selecionar objetos. Eu posso selecionar um, ou posso ir clicando em vários outros e selecionando, né, simultaneamente. Na hora que eu estou satisfeito, selecionei tudo que eu queria, aperto Enter, e aí ele vai me perguntar o ponto de deslocamento, né, o primeiro ponto, Specify Base Point, o ponto base, início do deslocamento. Então, eu posso escolher qualquer ponto de referência do desenho, posso pegar uma linha já pré-existente, ou posso fazer um ponto aleatório, e aí, ó, eu vou dar uma linha, que eu vou dar um comando de, tipo, a linha ao longo da qual esses objetos que eu selecionei vão se mover. Então, é igualzinho o comando de linha. Eu posso usar a coordenada, né, e digitar a direção, a distância e um ângulo. Então, 150 a 30 graus, ele vai fazer esse deslocamento. Ele moveu nessa direção. Eu posso também, ó, aí uma coisa que é útil, posso acionar o comando, mover. Tem outras formas de selecionar os objetos. Eu posso abrir janela, eu quero selecionar várias coisas ao mesmo tempo, eu posso abrir janela, e aí tem diferença fazer uma janela. Assim, ó, eu dou um clique, e eu posso fazer uma janela para a esquerda. Então, para a esquerda, qualquer objeto que estiver tocando essa janela verde aí, ó, essa área verde, vai ser selecionado. Aí, terminei minha seleção, Enter, e vou fazer um deslocamento que eu posso também fazer usando referências do próprio desenho. Ó. Eu quero mover uma distância correspondente a esta linha aqui. Ó. Então, eu pego um snap do início, um snap no final, e eu estou movendo o objeto nessa distância conhecida. Posso também selecionar abrindo uma janela. Vou mover de novo, vou com outro comando agora. Ó. Então, para mover, é isso. Né? Tem outras formas, enfim, mas aí vamos descobrindo. Para copiar, semelhante ao mover, só que em vez dele só mover os objetos existentes, ele vai fazer uma cópia, vai manter o original e fazer uma cópia. Então também posso selecionar vários aqui ao mesmo tempo. Ó, vou mudar de... Não, vamos pegar esses aqui mesmo. Vou pegar por aqui, ó. Então vou copiar alguns desses objetos. Então eu mostrei a janela da direita para a esquerda. Se eu abrir uma janela da esquerda para a direita, ele só vai, está vendo que ele ilumina aqui o que está sendo selecionado, ó. Ele só vai selecionar o que está inteiramente dentro da janela. Então isso é útil para pegar, às vezes, coisas que estão no meio do desenho, já com... Né, eu quero pegar só algumas linhas aqui, ó, então eu quero excluir algumas outras, eu consigo selecionar mais fácil o que eu quero. Se eu quiser tirar alguma coisa da seleção que veio por engano, aperto o Shift e clico na linha, ou abro uma janela, né, da mesma forma. Selecionei tudo, Enter, e aí posso copiar da mesma forma, pegando um ponto de referência, primeiro ponto e um outro ponto. Aí a gente pode, né, ir usando o polar, como o meu está ativo aqui, poderia usar o orto para mover, né, ortogonalmente. Então estou fazendo uma cópia. Ele automaticamente aciona uma cópia múltipla. Né? Se eu for dando novos cliques aqui, eu vou fazendo novas cópias. Ó. Cada novo clique, eu vou especificar uma nova distância do deslocamento, que é o que está mostrando essa linha amarelinha tracejada aí. Ó.
Então eu posso digitar um valor. Ele me mostra uma prévia aqui, ó, no meu está aparecendo ali 39,17, na janelinha do lado do cursor. Posso usar isso como referência para digitar um valor redondo, né? Por exemplo, 40,00, 40 metros. Então, posso fazer cópias. Podemos girar os objetos. Então, eu mostrei até agora a gente acionando o comando e depois selecionando os objetos. Para todos esses que eu mostrei, dá para fazer o contrário também. Eu posso selecionar o objeto que eu quero, depois acionar o comando de rotação, né? Ou de mover, ou de copiar. Então, no caso da rotação, ó, eu vou pedir, ele está pedindo aqui, ó, specify base point. O base point é o centro da rotação. Então, o ponto que eu clicar aqui agora vai ser o centro de giro desse objeto. Então, digitei aqui, eu estou com o orto ligado, ó, ele só gira de 90 em 90 graus. Se eu desabilito o orto, ele vai girar. Aí eu posso escolher o ângulo que eu quero, né? Posso digitar aqui 45 graus, ele vai girar 45 graus. Eu tenho como girar com base numa referência também. Por exemplo, vamos supor que eu queira alinhar esse retângulo que está num ângulo girado, eu quero botar ele alinhado com essa outra linha que eu fiz aqui agora. Então, eu posso selecionar o retângulo, RO, rotate, então é a outra forma de acionar esse comando que está aqui. E aí, ó, eu vou especificar um ponto base, e eu vou usar aqui, ó, essa opção reference. Então eu vou usar uma referência. Então eu vou digitar de novo o ponto base, uma primeira linha, né, tipo a posição original da linha que eu vou usar como referência para girar, e depois eu vou usar a referência da própria linha do desenho. Ó. Então eu estou usando o snap para poder travar a direção que eu quero. Então isso aqui eu garanto que essa linha do retângulo está exatamente com o mesmo ângulo da linha de referência que eu tinha no desenho. Então, algumas formas básicas de usar a rotação. Ele pode rotacionar copiando também. Ó. Dou o comando, defino o centro, e aqui tem uma opção de cópia. Então, se eu aciono a cópia, eu vou digitar o ângulo, ele vai girar igual, só que ele vai girar fazendo uma cópia desse objeto. Aí posso especificar o ângulo, né? Aqui eu fiz um ângulo qualquer. Mirror, então para criar uma forma espelhada, então eu posso acionar o comando, seleciono aqui, né, os objetos que eu quero espelhar, Enter, e aí eu vou digitar, vou dar 2 cliques que vão definir uma linha que é o eixo de espelhamento, né? Então se eu faço ao longo dessa linha, ele vai fazer objetos simétricos, e aí ele vai me perguntar aqui, ó, se eu quero apagar os objetos originais, sim ou não. Então se eu ponho que não, ele faz uma cópia. Se eu pusesse que sim, né, dei um undo aqui, desfiz. Se eu marco aqui sim, ele apaga o original e espelha a forma que eu tinha selecionado ali. Mirror é muito útil, né? Em muitas situações a gente tem objetos que são simétricos, elementos simétricos, coisas que são iguais. A gente usa o mirror. Escala. Então eu quero mudar a escala desse objeto aqui, ó. Mudar o tamanho, né? A escala, nesse caso, não é a escala do desenho, é a dimensão do objeto. Eu vou mudar as dimensões dele proporcionalmente.
Então, eu aciono o comando, seleciono os objetos, dá para ser de cima para baixo, de baixo para cima. Desde que o segundo ponto esteja à direita, eu estou selecionando tudo que está lá dentro. Ó. Se eu ponho para fora aqui, ele não pega. Então, selecionei, Enter. Eu mostrei para vocês na última aula o Enter com o botão direito. Não sei quem configurou isso no seu computador aí. Eu uso muito o botão direito como Enter, mas tem que fazer aquele ajuste que eu mostrei na última aula. Então, aqui temos a escala. Ó. Então, eu vou definir um ponto base. Selecionei o objeto, defino um ponto base. E aqui eu posso digitar um fator de escala. Por quantas vezes eu vou multiplicar esse objeto aqui? Ó. Ele, com o cursor, ele meio que fica gigante. Né? Mas eu posso digitar. Eu quero fazer o dobro disso. Então, eu vou digitar 2, ele vai dobrar as dimensões desse objeto que eu tinha selecionado. Deixa eu mover ele para cá aqui. Eu posso dar uma escala também, ó. Vamos supor que eu conheço a dimensão dessa linha aqui, ó. Essa linha tem 170 no meu desenho, mas eu quero que ela fique com 200 e que tudo acompanhe proporcionalmente. Então, eu posso selecionar o objeto, dar escala, e aí eu vou clicar no primeiro ponto e vou escolher essa opção aqui, ó, referência. Então, eu vou usar uma referência. Então, eu vou digitar, dar 2 cliques para definir a dimensão original que eu vou modificar, e o próximo clique aqui eu vou digitar o valor final que eu quero. Então, se era 170, eu quero transformar em 200. Eu cliquei na linha de 170 e dou um novo valor. Agora ela tem 200. Eu estou usando aqui o dist para medir. É uma fita métrica que está aqui para tirar a medida do desenho. Então, agora ela tem 200. Posso usar a escala para reduzir o objeto também. Então, eu posso fazer uma cópia reduzida. Ó. Se eu mudar o ponto de referência, eu vou clicar num ponto lá fora. Isso aqui vai ser a base da redução. Então, eu vou fazer reduzido. Então, eu vou botar um valor aqui de 0,5, 0,5, né? Tem que ser ponto no AutoCAD, não aceita vírgula. Né? Nós estamos usando o AutoCAD em inglês, então é o ponto que é a casa decimal. 0,5. Então, ele diminui e o objeto se deslocou também, porque o meu ponto base estava mais para cá. E também posso dar a escala com cópia. Né? Selecionei, dei o comando, cliquei no ponto base, eu posso fazer uma cópia. Né? De novo, de agora 0,3. Uma outra cópia reduzida. Aí ele faz uma cópia reduzida daquele objeto ali. Com um fator de escala de 0,3. Vou usar esse mesmo objeto de exemplo aqui. Ó. Esse outro comando, ele vamos imaginar que isso aqui é um ambiente ou uma peça qualquer, um elemento qualquer que a gente tem desenhado. Eu preciso alterar dimensões, mas de uma parte. Ó. Sei lá, isso aqui está muito comprido, eu quero fazer isso mais curto. Ou está muito curto, eu quero esticar. Então, tem o stretch. O stretch, ele vai esticar, né? Então, eu vou fazer uma janela de seleção da direita para a esquerda, normalmente. E aí, o que eu estou selecionando aqui, ó, o que eu tenho que prestar atenção, eu estou selecionando esse vértice e esse vértice. Né? Quando eu clico num objeto aqui, ó, ele tem esses pontinhos. Então, isso aqui é o que eu posso também usar para esticar. Ó. Né? Eu posso selecionar o objeto e ir por esses quadradinhos e esticar o objeto. Ou eu vou no stretch.
Então, eu estou abrindo uma janela aqui, ó, eu estou selecionando esses dois vértices que eu mostrei ali. Aí aperto Enter e eu vou esticar esses dois vértices. Ó. Então, eu posso usar o F8 para travar a direção. E aí eu vou esticar, posso digitar aqui o valor que eu quero, mais 1 metro. Então, cresci 1 metro nesse perímetro que eu tinha desenhado aí. Posso usar o stretch assim também, ó. Quero mover essas duas linhas. Então, posso puxar ele para cá. Posso usar um ponto de referência. Né? Aí tem diversas possibilidades. Então, ele está deslocando sempre o vértice. Né? Se eu pegar um vértice só, ele vai mudar só esse vértice. Se eu solto o orto ali, ele vai esticar esse objeto. Sempre pelo vértice que eu peguei. Ó. Vou pegar stretch. Pego aqueles dois vértices. Ele desloca para cima. Ou se eu quiser pegar esses 4 aqui, ó. Este. Estão dentro da janela. Aí ele vai... A achura não vai funcionar. Só funcionou para o perímetro. Ah, não, ele corrige. Então, esse é o stretch para poder ir deformando objetos, né? Modificando as dimensões a partir dos seus vértices. Então, isso são modificações mais diretas que a gente tem. Eu vou interromper aqui para mostrar as outras no outro vídeo.